Alô, boa noite, meus queridos telespectadores, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez no programa Direito DF, na nossa TV Estação 26. Hoje, como falado em programa anterior, nós vamos explanar sobre o nosso direito brasileiro. Teremos aqui nosso advogado, o doutor Edilson Barbosa, estará explanando aqui sobre direito de família, tá ok? Direito de família vai ser explanado por aqui uma pessoa com conhecimento de causa. Como eu disse, eu não sou formado em Direito, sou bacharel em Contábeis, estou aqui como apresentador do programa Direito DF. O Direito Civil, né, é um ramo do direito de que trata das normas que regulamentam os direitos e obrigações entre os particulares, tá ok? O direito brasileiro, ele vem regido aqui no Brasil, foi iniciado em 1916, tá? Uma breve historinha, e vigorou até o ano de 2003. Só que, já em 1976, foi criado o novo Código Civil, que vigorou até o ano de 2003, só que ele foi votado pelo Congresso Nacional apenas no ano de 2001 e também sancionado pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, no ano de 2002, passando a vigorar já em janeiro de 2003. Então, você, meu telespectador, que está nos acompanhando, assistindo o programa Direito DF, aqui comigo, Mazinho, seu amigo de hoje e sempre, vamos explanar, como disse antes, sobre direito de família. Traremos aqui hoje o doutor Edilson Barbosa, tá ok? Ele é especialista em Direito, tá ok? Formado aqui, e eu vou trazê-lo daqui a pouco para explanar para vocês. Vocês podem dar algumas sugestões, ele vai responder alguns questionamentos e, com certeza, você será muito bem atendido e terá suas explicações tidas por ele e representadas e respondidas por ele. Então eu vou chamar aqui para vocês o nosso colega, o ilustre Edilson Barbosa. Por favor, doutor Edilson. Boa noite, Mazinho. Boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui na TV Estação 26. Sou assíduo ouvinte, não é mais ouvinte, agora é telespectador, né? Que antes era rádio, agora é uma rádio Estação 26, hoje temos TV e rádio Estação 26. Muito bem. Bom, doutor Edilson, você pode explanar aí, falando de onde o senhor veio, de onde o senhor veio, qual é a sua especialidade no direito, né? Você pode explanar aí, fica a seu critério. Bem, eu sou advogado, sou formado também em Física, também em Matemática, pela Católica de Brasília, e em Direito pela Unip. Fiz especialização em Direito Penal, Processo Penal, e durante essa nossa militância como advogado, a gente se especializou aí no Direito de Família também. Então, nossa expertise, né, que todos os advogados, e não é só os advogados, e também qualquer profissão, tem aquele ramo que você mais gosta, que você se familiariza. E eu, além de gostar do direito penal, de processo penal, gosto também do direito de família, e é uma das minhas especialidades aí nesse dia a dia. Que ótimo. Então é o seguinte, nós teremos aqui o doutor Edilson Barbosa, como ele explanou. Ele gosta realmente do direito de família e vai explanar para vocês tópicos que ele trouxe. Como o direito de família ele é amplo, muito vasto, não vai dar para a gente colocar muito e muito além disso aí, né, doutor? O direito de família, conforme você falou, abrange o direito privado, né? Então, essas relações, esses problemas familiares, essas questões de criança, de pensão, que a gente chama alimentos, de divórcio, de casamento também, tudo isso é o direito de família. Então a gente aqui vai esclarecer, explanar para os seus ouvintes, os seus telespectadores, um pouco sobre isso. Vamos focar mais nessa questão de alimentos, de guarda, aonde dá entrada, quem dá entrada, qual o valor, como fazer para você ter direito a alimentos dos seus filhos, né? Até que idade, quem é que paga. Vamos caminhar nesse rumo aí. Opa, que legal. Então, se o senhor quiser e preferir, você pode começar a explanar sobre o direito na questão de alimentos. Alimentos, vamos lá. Bem, toda vez que há um divórcio,
ou mesmo não há divórcio, mas nasceu uma criança, a criança ela precisa de ter primeiro a guarda, né? Quem é que vai ficar com essa criança? Geralmente é a mãe, mas tem muitas vezes que o pai pode também ficar com a guarda dessa criança. Aquele que não ficar com a guarda, quem não está, é obrigado a pagar alimentos. Alimentos é nada mais do que um valor que é pago mensalmente para que custear o dia a dia dessas crianças ou desse adolescente. Então, assim, quem ficou com a guarda, ele que vai ingressar no judiciário para pedir os alimentos. Ah, certo. Doutor, e o que dizer de hoje dessa chamada guarda compartilhada? Não, a guarda compartilhada, muitas pessoas acham que tendo a guarda compartilhada, não vai ter mais o dever de pagar os alimentos. Não é assim. A guarda compartilhada veio principalmente para tentar acabar com o chamado alienação parental. Porque geralmente quando a mãe fica com a criança, dificulta às vezes o pai ter acesso a essa criança, ou vice-versa. Às vezes o pai ficou com a criança e dificulta a mãe de ter acesso. Não só a mãe, mas também os avós, os tios. Essa criança ela precisa da família para ela ter ser um adulto bem formado. Então, geralmente tem essa alienação. A guarda compartilhada veio para acabar um pouco com isso. Ah, certo. Então, a guarda compartilhada não significa que não deve ter a prestação de alimentos. Entendo muito bem. Tá? Não, guarda compartilhada é para... Veja bem, as decisões é que vão ser compartilhadas. Por exemplo, a escolha do plano de saúde, o pai e a mãe é que vão escolher. A escola que essa criança vai estudar, o pai e a mãe escolhem. Então, a guarda compartilhada é para as decisões. Um deles vai ter a guarda definitiva, porque essa criança, esse adolescente precisa morar em algum lugar. Exato. Ou é na casa do pai ou na casa da mãe. Não é o chamado menino mochila. Um final de semana está numa casa, outro final de semana está em outra. Certo. Então tá aí. Uma explicação breve e muito sucinta e objetiva quanto à prestação de alimentos e à guarda compartilhada. Porque muitos, tenho certeza que sanou dúvida de muitas pessoas que achavam que a guarda compartilhada ele estava livre da prestação de alimentos. E não é o caso, vocês entenderam. Muito bem, doutor. Muito obrigado pela explicação. E o que o senhor trouxe aí de outro tópico para ser apresentado? Bem, os alimentos. Aonde dá entrada nos alimentos? Essa é uma pergunta recorrente. Então, se você tem a guarda da criança ou do adolescente, você deve procurar, primeiro, ter um advogado. Pode ser um advogado particular, você contrata a pessoa da sua confiança, ou um defensor público. A Defensoria Pública tem em todo o Brasil, em todos os municípios. Então, escolhendo esse profissional ou indo lá aonde? Na cidade onde mora a criança. Então, por exemplo, o pai mora no Rio de Janeiro, separou o casal. Aí, a mãe precisa ir lá no Rio de Janeiro para dar entrada nos alimentos? Não, dá entrada aqui, se morar em Brasília e se for em Ceilândia, vai ali no fórum. Então, não é o local de onde está o pai, é no lugar onde está a criança. Então, se o pai mora em Brasília e a mãe se mudou para o Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul, ela dá entrada nos alimentos lá. E o pai ou a mãe, aquele que não tem a guarda definitiva, é que tem que se deslocar para ir na audiência. Então, a entrada é dada no local onde a criança está residindo, né? Com a mãe ou com o pai, né? Ou com a mãe ou com o pai, porque não é só a mãe que tem a guarda, pode ser o pai também, ou os avós, né? O cônjuge que estiver mais afastado é que deve se dirigir até onde o local ou a cidade que a criança reside para dar entrada nessa refeição de alimentos. Isso. E também a gente tem o questionamento do valor. Qual é o valor que a mãe ou o pai, aquele que tem a guarda, deve pedir para o juiz? Qual é o valor? Porque muitas pessoas têm a noção que acham, né, eu vou pedir 45%, 30%, 15%. Não tem noção de como é calculado isso, né, doutor? A própria lei, ela diz... Tem duas palavrinhas mágicas no direito de família quando você vai peticionar e você vai ao judiciário, que é a possibilidade e a necessidade. A possibilidade de quem vai pagar. Certo. E a necessidade de quem vai receber.
Geralmente, a necessidade é imensa, né? Porque uma criança, ela consome um valor considerável do orçamento, até porque ela precisa de muitas coisas. Então, aquele que detém a guarda acaba absorvendo todas esses valores. E geralmente é um valor alto. Agora, o juiz, na hora de sentenciar, ele precisa de ver qual é a possibilidade de pagamento dessa pessoa. Agora, a mãe, ou o pai que der entrada, vai dizer a necessidade. E aí, esses dois nomezinhos, possibilidade e necessidade, na hora da audiência vai ter que se casar. A necessidade da criança, de quem vai receber, com a possibilidade de quem vai pagar. Aí vem o meio termo, que seria o valor que o juiz sentencia. Provavelmente, e na grande maioria, com certeza, é um valor bem equilibrado, né? Você é calculado lá da possibilidade de quem vai pagar e a necessidade de quem necessita ou precisa receber esse valor. Quase todas nas audiências, uma perguntazinha que o juiz faz, e o promotor, é se aquele que vai pagar tem mais outro filho. Porque geralmente você tem um filho, você casa novamente ou você tem um outro filho. Não importa se o filho é oriundo de um casamento ou de você estava namorando alguém, separou. Então, tudo é filho, né? Teoricamente, você tem que arcar com aqueles 2, ou aqueles 3, ou aqueles 4. Por isso que vai casar essas duas palavrinhas, a possibilidade. Quanto mais filhos tiver, menos vai ser a porcentagem. E na hora da sentença, o juiz pode estipular um valor, né, em reais, ou uma porcentagem do salário que a pessoa tiver, ou do salário mínimo. Agora, e se não estiver trabalhando? Por onde vai? Quem vai arcar com essa consequência da possibilidade, em caso do pai ou da mãe, separado aí, que quem vai pagar, não tiver condições de pagar por não estar trabalhando, por exemplo? Pois é, se não estiver trabalhando, vai ter que dar um jeito. Uma vez o juiz até falou assim, olha, se o senhor não está trabalhando, eu aconselho você a vender água lá no semáforo, porque seu filho vai precisar de ter alimentos. Uma vez foi até uma senhora, uma mulher, que ela ia quem estava com a guarda era o pai, e ele entrou no judiciário pedindo alimentos para a mãe. E ela falou, olha, senhor juiz, eu não estou trabalhando e tal, a ele. Então a senhora vai na rua onde a senhora mora, se ofereça para lavar roupas ou passar roupas de alguém, porque a criança necessita dos alimentos. Ou seja, vai ter que dar um jeito de trabalhar, então, vai ter que dar um jeito. Agora, se não há possibilidade nenhuma, aí realmente transfere para os avós, transfere para os tios. Mas nesse caso é se realmente não houve nenhuma possibilidade daquele que deve pagar. Nunca a criança é prioridade, ainda bem. A criança não pode ficar desassistida, no caso, né? Não pode ficar desassistida. Então, alimentos é muito sério, e quem está com a guarda deve, né? Eu falo que deve porque não adianta essa questão de só negociar. Tem vários casos assim, eu negociei com o pai do meu filho ou da minha filha, e ele está pagando o valor. Se não é judicial, uma hora ele para de pagar. E quando para de pagar, o que faz? Vai ter que realmente ser um contrato judicial, realmente, que é a melhor coisa a fazer, não? Se parar de pagar, aí tem a ação própria do direito de família, que é a ação de execução de alimentos. E aí é um outro processo. É por isso que eu falo sempre, olha, quando você tem filhos, mesmo tendo a guarda, mesmo tendo os alimentos em sentença, aí depois você vai entrar para executar, porque o pai ou a mãe não está pagando. Ou você vai fazer uma revisão. Está pagando aqui R$500. Só que aquele que estava pagando foi promovido, passou no concurso bom, aí ele aumentou a sua renda. Aí vem o segundo nome de possibilidade. Então a possibilidade dele o quê? Aumentou. Mas aumenta automático? Só se na sentença, lá no dia da... tiver acordado essa possibilidade. Se lá for sentenciado porcentagem. Agora, certo. se for valor, aí a mãe ou o pai, aquele que detém a guarda, vai ter que pedir revisão, terá que fazer uma
revisão. Aí é uma ação própria. Não é a mesma que você vai até o cartório e você pede uma revisão. Não, é uma ação, uma outra ação que você deve dar entrada, conforme eu falei no início, procura o seu advogado particular ou a defensoria pública e dá uma entrada para revisão. Então, mesmo quando eu falei para vocês de que a execução da sentença, ela só vai valer, Mazinho e telespectadores, se houver uma sentença. Se for um acordo, olha, você vai pagar R$300 todo mês. Aí no judiciário não está valendo. Só vai poder executar aquelas mensalidades que não foram pagas se houver a sentença. Por isso que a gente aconselha todo mundo a entrar no judiciário e ter uma sentença, porque é um documento que garante... É um garantidor aí, né? Um garantidor. Então, meus telespectadores, estamos aqui na TV Estação 26, no programa Direito DF, com o Dr. Edilson Barbosa aqui, especialista em direito penitenciário e também direito de família. Direito penal, né? Olha só, direito penal e direito de família. Especialista em direito eleitoral, que eu já estou inscrito lá para fazer especialização. E é um ramo que eu gosto também, que é o direito eleitoral, que foi um tema anterior, e eu peço desculpa publicamente aqui de ter vindo devido lá às minhas... meu dia a dia lá no Senado. Não, a gente entendeu, nós informamos o nosso telespectador. Eu fiquei aqui na saia justa tentando explicar sobre direito eleitoral. Como eu disse, eu não sou formado em direito, não sou formado em direito, eu sou bacharel em contábeis. E tentei passar para o nosso telespectador aqui e responder alguns questionamentos, já que não houve a possibilidade do senhor chegar aqui no outro programa. Mas nós agradecemos por você ter vindo agora e estar sanando isso sobre direito de família. Então, pessoal, nós estamos aqui de novo com o Dr. Edilson Barbosa, sanando dúvidas e explanando sobre direito de família para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão ou algum questionamento, entre em contato aí pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, e daqui a pouco ele estará respondendo perguntas para vocês. Eu tenho aqui um informe, sobre o jantar beneficente em prol do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Será realizado dia 23 de agosto, às 19h30, na QS 5, Rua 300, lote 20, Taguatinga Sul. Então você pode estar ligando aqui no WhatsApp, nesse telefone da nossa TV Estação 26, falando com um dos nossos diretores para tirar aí os convites, né? Tá, você pode estar aí pedindo a mesa. A mesa é com 8 lugares, 8 cadeiras. Ok? Entre em contato, converse aí com o Elisângelo, com os diretores da nossa TV Estação 26. Hoje, mais um programa Direito DF, falando aqui e explanando sobre direito de família. Estamos aqui com o Dr. Edilson Barbosa. Doutor, o que o senhor trouxe mais para explanar, para sanar algumas possíveis dúvidas do nosso telespectador? Bem, direito de família é amplo, né? Conforme eu falei, é alimentos, é casamento, é divórcio, é pátrio poder, é guarda. Vamos falar um pouco sobre guarda. A guarda é o pai ou a mãe que, numa sentença, veja bem, guarda, ela vale quando você tem uma sentença judicial. Não é um acordo verbal ali? Em muitos momentos é um acordo verbal. Pode valer? Pode. Até não ter a lide entre os dois. Né? Por isso que é bom aquele que está com a guarda da criança ou do adolescente, que até 12 anos, criança. De 12 a 18, adolescentes. Depois de 18, aí ele é dono do seu nariz, né? Aí fica adulto, né? Dono do próprio nariz. Ele responde tanto civilmente quanto penalmente. Se houver alguma questão penal, aí é o ECA, né? Já é um outro caminho que ele vai responder. Mas responde. Tem gente que acha que adolescente, criança... A criança não, mas o adolescente responde. Tanto é que nas unidades de internação está cheio de adolescentes que praticaram algum ato infracional, né? Então, assim, a guarda, a gente orienta a todos vocês para fazer isso oficialmente. E a guarda também é um processo que tanto a mãe quanto o pai deve demonstrar que é ela ou é ele que tem mais condições, não é condições só financeiras, é questão também humana, é questão psicológica. O juiz ele vai avaliar isso aí. Agora, essa guarda é definitiva?
ou pode mudar? Eu penso que pode mudar. Pode mudar. Se a mãe ou o pai tem a guarda daquela criança ou daquele adolescente, ela pode perder aquela guarda. Desde que o pai ou a mãe, ou mesmo os avós, ou mesmo algum parente, verificar que ela não está sendo cuidada como deveria, aí aquela mãe ou aquele pai pode perder a guarda. Agora, só perde também através de um processo. Não é só falar que está cuidando mal, que vai perder a guarda, não. Tem um Não, processo, tem não, todo uma justiça tomando ali por trás disso. Porque no Brasil tem a questão da... Você nunca pode perder algo sem o devido processo legal e a ampla defesa. Se ele ou ela entrou no judiciário pedindo para o juiz, eu quero a guarda, você deve provar que você tem mais condições de ter a guarda daquela criança ou daquele adolescente. E aí é o devido processo legal. Para apresentar provas, aí tem o momento de você se defender, de contestar, e ao final o juiz define se essa criança vai continuar com a mãe ou com o pai, aí é a guarda definitiva dessa criança ou desse adolescente. E como o senhor bem falou, as condições não é só condições financeiras, psicológica, social. Vamos ver se realmente essa pessoa que está querendo a guarda hoje tem mais condições do que essa pessoa, e vai ser analisado todo esse conjunto de condições para ver se ele tem ou não a guarda, né? Agora, vamos falar um pouco, eu falei para vocês sobre a execução de alimentos. Por exemplo, o pai ou a mãe foi condenado a pagar alimentos R$500 todo mês, ou a porcentagem. Quando a pessoa já está trabalhando, aí não tem problema, porque o desconto é direto no contra-cheque. E a empresa ou o órgão público já deposita direto na conta daquele ou daquela que é responsável pela criança. Certo. Nesses casos é difícil ter atraso, só se a pessoa for demitida. Se ela for demitida, realmente no outro mês começa a falhar os pagamentos. E aí quem tem a guarda deve entrar, como eu falei anteriormente, com a ação de execução. Essa ação, se atrasar um mês, já pode fazer execução. Até 3 meses, aí você pode pedir, quem for entrar, o seu defensor, né, o advogado ou o defensor, pode pedir a prisão. Por que a prisão? Porque é a única dívida no Brasil que a pessoa vai ser presa. E é presa no Brasil. Vocês já viram vários casos, né? Você já viu algum? Já presenciei pessoas do meio Agora, de trabalho. Dever o carnê do carro, você não é preso, né? Olha só, né? Então o cheque voltou, você pegou um dinheiro emprestado, alguém entrou contra você e o juiz mandou você pagar e você não paga, também não vai ser preso. Você não vai ser preso. É o rito da Constituição, né? Você vai ter seus bens bloqueados. Pode ter sua conta bancária bloqueada. Agora, prisão não. Mas dívida de alimentos, pessoal... Então, pessoal, não brinquem com a dívida de alimentos. Aí, ó, 1 mês, 2 meses, você vai ser pedido aí a sua prisão. Então, não brinquem, expliquem, procure um trabalho. Você que está aí se esguiando de trabalhar para... não posso pagar pensão porque não tenho trabalho, tal. Procure um trabalho. Como o doutor disse aqui, ó. Se brincar, o juiz manda você arrumar uma lavagem de roupa. Ou mesmo de carro. Né? Então, o que importa é a criança. A criança não pediu para nascer, a criança veio ao mundo, não foi porque ela quis, né? Então, a criança precisa de alimentos e precisa ter um carinho, atenção e precisa do dinheiro, né? Porque... Para custear os alimentos, custear a vida dele aí, né? Então você que está chegando agora na nossa TV Estação 26, estamos aqui no programa Direito DF comigo, Mazinho, seu amigo de hoje e sempre, e o nosso ilustre convidado aqui, Dr. Edilson Barbosa, explanando sobre o direito de família. Tá? Ele é especialista em direito penal, também em direito de família, e dizendo que gosta muito de direito de família, e está agora indo para a especialização em direito eleitoral. Muito obrigado, doutor, por estar explanando aqui. E o que o senhor tem a nos falar sobre, no direito de família, sobre o casamento? Bem, casamento ainda é, no Brasil, uma instituição que precisa de ter o amparo do Estado. Até porque o casamento não é só o casamento, é suas consequências também. Nós vimos que
o casamento, ele pode, além de ser uma ajuda mútua, você casa, na maioria das vezes, é para constituir uma família, para ajudar alguém, ser ajudado, é a questão do relacionamento em si. E o casamento também serve para a procriação, né? Então, geralmente, quando um homem ou uma mulher, eles se casam, tem os filhos. Agora, nós sabemos que no Brasil existem casamentos de pessoas de mesmo sexo. E essas pessoas de mesmo sexo também podem casar no Brasil. E essas pessoas podem também adotar crianças. E aí constituir o quê? Uma família. Uma família. Né? Pode ser 2 homens, ou pode ser 2 mulheres, ou um homem ou uma mulher. Agora, para isso tem que ser legalizado. Então nós não temos, para constituir família, nós não temos só o casamento. Tem uma figura da união homoafetiva, né? Um homem com o seu companheiro, ou uma mulher com sua companheira, e também a figura, pelo que eu entendi, a figura da união estável, né, doutor? União estável. A diferença da união estável é que se você mora com uma pessoa e não casou, você não fez o ato solene de ir ao cartório, colocar os documentos são justamente porque existem regras para casamento. A pessoa não pode casar se ela já está casada. Né? Agora, o casamento de uma pessoa casada é nulo? É nulo, porque ela já está casada. O Código Civil diz que para você casar, você tem que apresentar os documentos, esses documentos serão avaliados, e às vezes você casou lá no Pará e veio para Brasília e não divorciou. E aí, esse tempo que está os papéis, apresentei a papelada. Essa papelada vai ser para saber se você está ou não casado. Porque se você estiver casado, você não vai poder casar novamente. Agora, no Brasil, existe também o poliamor, que são 2 homens com uma mulher ou 2 mulheres com um homem. Só que esse instituto ele foi temporariamente suspenso pelo STJ, né? Mas foi um instituto que há algum tempo valeu também. Por que isso? Porque além de constituir família, que é um dos motivos do casamento. Além da procriação, tem a questão do amor, né, da ajuda mútua, e tem a questão dos bens. E é aí onde entra a questão do judiciário. Porque ao você casar, você vai junto com seu companheiro ou com sua companheira constituir bens. Você vai comprar a casa, o carro, a casa, as 3 televisões, né? Tem o cachorro, o Rex, que também tem briga quando há o divórcio, a separação, né? Tem até gato, já viu até gato, até né? Gato no meio, né? Então, por isso, nesse momento é que entra o Poder Judiciário, para que esses bens adquiridos possam, numa eventual separação, possa ser partilhado. Por isso que ou é casamento oficial, né, que aí você vai ao cartório, é o casamento civil, ou a união estável. Certo. O que é a união estável? Você vai com a sua companheira ou com seu companheiro, ou o casal, né, ou um afetivo, vai até o cartório e legaliza aquela união. Então, a partir dali, aqueles bens adquiridos é do casal, porque tinha muito problema entre casais homoafetivos, que quando um parceiro falecia, o outro não teria direito àqueles bens. Certo. E agora, com esse instituto da união estável... O senhor comentou também sobre que a possibilidade, na união estável, como também na união homoafetiva, a possibilidade da adoção, né? Adoção de filhos, total. Isso é possível, tranquilo, sem nenhum problema? Tranquilo. No Brasil já existem casais homoafetivos que têm filhos. E para adotar, tem que ser até 18 anos. E tem outras regras mais, que a diferença entre o adotante e o adotado não pode ser menos de 16 anos. Né? Então tem várias regras. E é um instituto que funciona aqui no Brasil, a adoção também. Temos aqui no WhatsApp aqui uma pessoa dando parabéns pelo programa, dando boa noite, tá? É a Vânia. Vânia, obrigado aí pela atenção e por estar assiduamente aí no nosso programa Direito DF. Estamos aqui hoje com o Direito de Família, sendo explanado pelo Dr. Edilson Barbosa. Tem aqui uma pergunta aqui do Leandro. Ele
Eu tenho uma pergunta. Minha sobrinha sempre foi criada por minha mãe, a avó da sobrinha dele. Hoje, ela tem 11 anos de idade. Qual o procedimento para que a guarda da criança fique com a avó, uma vez que a mãe não tem condições financeiras e nem psicológicas para cuidar da filha? Olha, tem que procurar o judiciário. Ela tem que procurar, falou muito bem ali, não tem condições financeiras e psicológicas, não é só financeiras. Porque às vezes o casal tem uma renda baixa, mas tem amor para dar. E aquela renda ela consegue colocar dentro da família. Então não é a renda que vai dizer se a mãe ou aquela pessoa que está pleiteando é o único motivo. Então essa... De quem é a pergunta? É do Leandro. Do Leandro. Então, Leandro, sua avó ela tem que procurar um advogado particular da confiança ou a Defensoria Pública e dar entrada na guarda definitiva, tá? E ele ainda complementa ali, ó. Em todas as situações que precise de responsável, a pessoa que sempre assina ou assume a função de mãe é a avó? Sim, se ela tiver a guarda, sim, ela que vai assinar. Pelo jeito, ela está criando, né, essa criança, e aí ela, teoricamente, é que está assinando tudo, porque não tem a... Mas oficialmente não é ela que tem a guarda dessa criança, tem que legalizar. E é importante a legalização. Fiquei, Leandro, obrigado pela sua pergunta, e o doutor está respondendo aqui. Tem aqui uma mensagem da Gisele, ela diz o seguinte: boa noite, parabenizo pelo programa de hoje, muito interessante. Gostaria de saber sobre o divórcio, os tipos de casamento, como união total, parcial, deve ser está falando do regime de bens, né, doutor? Né? E os problemas mais recorrentes no processo do divórcio. Em casos de união total de bens, sou estudante do quarto semestre de Direito. Aí nós temos aí uma bacharelanda, Gisele. Bem, Gisele, sobre o divórcio, bom, o divórcio eu até coloquei aqui, né? O divórcio é quando você está casado no civil. Aí você tem que oficializar essa separação. Quando é união estável, aí você faz o mesmo procedimento simples. É um distrato, né? Anulação da união estável. E pode também ser feito o divórcio, mesmo que o companheiro não é nem o divórcio, é o desfazimento da união, mesmo depois que a pessoa falecer. Então pode ter o reconhecimento do desfazimento da união estável, ou mesmo o reconhecimento da união estável, quando a pessoa falece. Seria equivalente ao divórcio da pessoa casada, né, doutor? Porque às vezes o marido faleceu e aquele casal não legalizou, mas tem bens a partilhar. Deixou casa, deixou carro, e esses bens tem que ter alguém que responda. Isso. Se a pessoa faleceu, aquele cônjuge dá entrada, né, na união, reconhecimento, o juiz é que tem que dar esse reconhecimento da união estável pós-morte. Nesse caso de separação, você falou aí sobre regime de bens. Quais os regimes de bens que nós temos hoje vigorando no país? Quando você lembra da papelada que eu falei, sim, senhor. Você dá a entrada, você vai fazer o seu casamento. Então você vai juntar os documentos que a lei exige e apresenta no cartório. No ato ali, você vai escolher o regime. Geralmente, quando não coloca, é o regime parcial, que é o comum hoje no Brasil. O que diz isso? Os bens adquiridos por você é seu, naquele momento, a partir daquele dia. Até aquela data. Até aquela data. A partir daquela data, os bens adquiridos pelo casal, aí é dos dois. Agora, na separação universal, o que é meu, o que é seu. Então, não há comunicação entre os bens mesmo adquiridos. Tá. Vamos lá, tem mais um parabéns ali. Parabéns, Edilson, pelo trabalho. Ótima entrevista. Quem está dizendo aí é não disse o nome, ficou só o telefone ali, certo? Mas aí está parabenizando o nosso advogado aqui, doutor Edilson Barbosa, pela entrevista e pelas explicações aqui. Outra pergunta do Leandro. Em caso de pensão alimentícia, como é definido o valor mensal a ser pago pelo pai? Existe uma porcentagem específica em relação à renda do pai? Hoje, na explanação do doutor Edilson aqui, ele já praticamente disse isso. Vamos lá, doutor. Viu, Leandro? Não é o pai, pode ser a mãe também, né?
conforme eu falei aqui, mas geralmente o senso comum é que num divórcio o pai paga a pensão e a mãe fica com a criança, né? Mas pode ter o contrário, existem casos. Bem, Leandro, o valor ele é definido pela possibilidade que o pai tem de pagar esses alimentos, tá? Eu já até comentei. E o valor também, quando você entra, você demonstra ao juiz que aquela criança gasta X. Aí é o outro nomezinho que eu falei da necessidade. Que às vezes a criança tem uma doença, vai gastar muito com remédios, com plano de saúde, né, que é importante hoje com a crise de saúde que nós temos em Brasília, no Brasil e aqui na Ceilândia. Então, geralmente aquela criança precisa de ter um plano de saúde. Então, essa pergunta dele é respondida dessa forma. A porcentagem depende muito da necessidade e possibilidade do pai. E tinha outra lá, qual era? Era no finalzinho. Era sobre o valor, se era percentual sim. O percentual depende na hora da audiência. Se o pai tem já, o pai ou a mãe que for pagar, ela já está empregada, aí o juiz define uma porcentagem daquele salário. Se no ato lá no dia da audiência, esse pai ou essa mãe não tem emprego, não tem carteira assinada, o juiz determina uma porcentagem, geralmente pode ser em cima do salário mínimo ou do valor que ela receber. Ok. Temos uma outra pergunta ali, de quem é essa pergunta? Também do Leandro. Muito se fala em pensão alimentícia paga pelo pai, mas existe algum caso em que a mãe paga e quando as mesmas moram com o pai, mesmo quando as filhas moram com o pai, existe algum caso que a mãe paga? Você disse que paga sim, né? O pai pode estar com a guarda da criança. Às vezes a mãe ela não tem interesse, ou mesmo o pai consegue demonstrar ao juiz que aquela criança será melhor criada com o pai, a mãe perde a guarda e ela é obrigada a pagar os alimentos. Tem caso sim, viu, Leandro? Ok. Tem aqui um telespectador dizendo aqui, me perdoe por não ter me identificado, me chamo Leosvaldo, sou morador do Recanto das Emas. Então, um abraço aí a todos vocês do Recanto das Emas. Né? Obrigado vocês por estar ligados e antenados aqui no TV Estação 26. Estamos aqui explanando sobre direito de família com o Dr. Edilson Barbosa. Tem um outro aqui que diz o seguinte, boa noite, meu nome é Isabela, gostaria de saber em relação às relações homoafetivas, sobre a inclusão dos parceiros no plano de saúde, é possível? Obrigado, Isabela, pela pergunta, e o doutor estará aqui respondendo para você. É possível. Se esse casal tiver o reconhecimento da união estável, vale todos os direitos de um casal. Então, ele leva ao departamento pessoal da sua empresa e ele pode ser incluído no plano de saúde, tá? Tá valendo sim, as relações homoafetivas são legalizadas através desse documento de união estável que é feito no cartório. Então, olha só, a Isabela tá aí respondido. A união estável ou união homoafetiva é uma família igual uma outra constituída pelo casamento. Tem todos os direitos aí, tá? Até inclusive para separação de bens ou inclusão em planos de saúde aí. Estamos aqui hoje, para quem está chegando agora, no nosso Direito DF, comigo, Mazinho, seu amigo de hoje sempre, e uma explanação sobre direito civil, especificamente em direito de família, feito pelo nosso advogado aqui, Dr. Edilson Barbosa. Quero dar mais um lembrete aqui para quem está chegando agora. Vamos ter um jantar beneficente, jantar em prol do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, dia 23 de agosto, às 19 horas, na QS 5, Rua 300, lote 20, em Taguatinga Sul. Então você pode adquirir aí a mesa completa, ligando no nosso telefone do WhatsApp e falando com o diretor Yelton ou com a Elisângela, tá ok? Fica aí o convite para vocês, espero que vocês possam adquiri-los. Doutor, nós explanamos aqui sobre o direito de família, falou sobre a pensão, também o pagamento de alimentos, né? Sobre a possibilidade de adoção por parte das uniões homoafetivas, também pelo próprio casamento, e também o senhor falou dos regimes de bens. O que o senhor tem hoje, que o senhor trouxe outro diferente ou a mais para explanar sobre o direito de família, já que ele é muito vasto e não tem como falar de muita coisa. Vamos citar uma coisa importante, que é a questão quando há o divórcio, né?
No divórcio, geralmente, é um momento difícil de uma família, né? Porque além, e principalmente quando há filhos. Quando não há filhos, cada um vai para o seu lado, divide ali os bens, às vezes tem a divergência, mas nada como a audiência para fazer a partilha direitinho. Mas quando há crianças, aí é que dificulta um pouco. No divórcio, é a mesma coisa. Você deve procurar um advogado, um defensor e legalizar esse divórcio, para que tenha validade no mundo jurídico. Para que você, se um tempo depois encontrar uma outra pessoa, você possa casar-se novamente. Não é só separar, olha, eu vou embora, não quero mais saber de você e pronto, e deixa para lá. Tem que legalizar. Então, a separação e o divórcio são institutos diferentes, no caso. Como? No caso, institutos diferentes. Separação, eu só me separei, mas não me divorciei. São coisas diferentes, né? Não, pode separar porque antes você ficava um tempo separado, né? A lei dizia isso, de 1 ano, você tinha que provar para o juiz que você ficou um tempo separado. Hoje não. Hoje a nova legislação, ela diz o seguinte: se eu não quero, ninguém vai me impedir. O Estado não vai dizer que eu preciso ficar Independe de tempo, então, né? Independe do tempo. Então, o divórcio, não é a separação, que a gente falou de separação de corpos, né? Eu saí de casa, a outra saiu e tal. Às vezes tem casais que nem morar mais no lugar quer. Aí ele já quer vender logo, que não quer ter aquela lembrança. Mas o que importa é que você deve legalizar. Porque tem que fazer com que o desfazimento daquela união que foi feita lá atrás, né, a solenidade, todo mundo feliz, às vezes vai numa igreja católica, às vezes na igreja evangélica, outros até de matriz africanas, né, tem muita solenidade. Aí acabou. Mas não é só acabou e cada um ficou com o bico e cada um para o seu lado. Não, tem que legalizar. Então, procure um advogado, procure um defensor público e vá até a vara de família. E aonde? Vamos dizer que ele foi embora. Certo, ele morava no DF e foi lá para o Pará. E foi para o Pará. O Pará a gente já falou 2 vezes. Foi para o Acre. Estado, então? Foi para o Acre, lá na região norte também. Então, ele foi para o Acre e ela não tem mais o conhecimento e o paradeiro daquele ex-esposo. Mas ela vai ter que entrar no judiciário. Aí tem o Código de Processo Civil, tem várias maneiras de você fazer com que aquele seja encontrado, né? Tem a forma de citação. Se você tem o endereço, você deve dar o endereço, que aí vem a carta precatória, que o juizado manda para lá. Se não encontrar, acabou, nunca mais vi. Aí tem a forma também de declarar que aquela pessoa não existe e você vai ser divorciado. Mas o que tem que fazer é dar entrada e legalizar. Não é só separou e pronto. Não é achar que separou, um foi para um lado, outro foi para o outro, que está tudo ok, não. Então tem que legalizar na justiça, como ele disse, procure um advogado ou um defensor público e entre com esse pedido de separação ou divórcio. E é aonde? No local onde mora. Pronto, no local da pessoa que está pedindo. Se quem está nos assistindo mora lá no São Sebastião, procura a vara de família de São Sebastião. Se mora em Ceilândia, lá no na vara de família, lá do Fórum de Ceilândia, e assim por diante. Então é no local da morada. Por isso que quando o advogado pede um dos documentos, além da procuração, o comprovante de residência, para ver se aquela vara ali ela é a competente para julgar aquele processo. Ok. Doutor, temos aqui um ouvinte. Me chamo Adriele. Parabéns, Mazinho, pelo programa. E o doutor Edilson, muito bom. Estou ligado aqui para ficar por dentro de todas essas questões. Obrigado, Adriele. Um abraço, Adriele. É isso aí, obrigado por estar acompanhando a nossa programação aqui do Direito DF, na nossa estação 26. Tem também, olha só, Feira da Mata, Bahia. Então a gente está atingindo. Se ele for dar entrada em algum desses processos que nós estamos falando aqui, aonde que ela deve ir? Ela tem que ir lá na comarca da Feira da Mata, Bahia. Da Feira da Mata, né? É isso aí. Obrigado por estar aí antenado aí. Vamos aqui uma boa noite de um companheiro que está digitando alguma coisa, não sei o nome ainda, mas eu quero aqui, desde já,
agradecer ao pessoal do São Miguel do Araguaia, Goiás, que estava aí em contato, ligado no nosso programa Estação 26, aqui no Direito DF. Obrigado a todos vocês que estão aí ligados no nosso Estação 26. Estamos aqui hoje explanando sobre direito de família com o doutor Edilson Barbosa. Temos ali digitando, doutor, o que o senhor pode acrescentar mais nessa nossa explanação hoje no direito de família? Vamos lá, que as dúvidas que estão chegando ali, a gente vai respondendo. Vai respondendo. Vamos lá. Tá chegando lá, você pode explanar alguma outra coisa que o senhor queira achar interessante. Vamos lá, então, veja bem, nós falamos guarda, nós falamos de alimentos, falamos de casamento, de divórcio, separação de bens. Separação de bens. Nós estávamos falando sobre a questão do divórcio na questão do separação de bens. Qual é a regra? Como é que eu vou dizer que eu vou ficar com tantos por cento ou ele com tantos por cento, né? Porque ao divorciar e tem bens, ele vai ter que partilhar. Aqueles bens, aquele valor é 50% para cada um. Às vezes, e é uma questão bem delicada, é quando é o único local de moradia. O marido saiu, ou a esposa saiu, aí ficou o cônjuge naquela casa. Só que aquela casa não é dela e nem dele 100%. Metade é de cada um. E só tinha esse imóvel. E aí é mais um processo judicial na vara de família que vai ter que ser feito. Nesse caso, se já tiver feito o divórcio, 50% é de cada um, aí já não é mais na vara de família, aí já é na vara civil, para obrigar a vender aquele imóvel. E dar os 50% de cada um. E dar os 50% de cada um. Então é muito importante sempre legalizar. Já tem aí a pergunta? Temos aqui, só ainda não pude identificar a pessoa, não deixou o nome, mas está dizendo parabéns por abordar um tema que hoje muita gente precisa saber dos seus direitos. Então, a gente está aqui nesse programa Direito DF procurando esclarecer a cada dia, a cada instante, a cada programa ao nosso telespectador sobre todos os anos do direito aqui brasileiro, certo? Estamos chegando ao final do programa. Eu quero aqui agradecer ao doutor Edilson Barbosa por ter comparecido, por estar aqui para sanar dúvidas, explanar sobre o direito de família para todos os nossos telespectadores da Estação 26. Doutor, agradeço de pronto, e o nosso programa, nossa TV Estação 26 está aqui aberta para o senhor sempre que quiser vir aqui sanar dúvidas do nosso telespectador. É um prazer, Elielton, a vocês da Estação 26, acompanho o trabalho de vocês. Não sei se teve a marcha esse ano, teve? Ainda não teve ainda. Em defesa da criança, né? Contra a pedofilia e tal, e é um trabalho importante. Foi devido a problemas financeiros, falta de caixa mesmo, que não houve a possibilidade, mas estamos correndo atrás e vai acontecer. Qualquer ato precisa de recursos, né? Exatamente. Igual falamos aqui das crianças, né? Então é um prazer ter vindo aqui, esse que é um programa didático. Sempre que puder, pode me chamar. Eu gosto de transmitir conhecimento e principalmente responder os ouvintes, né, os telespectadores. Exato, o nosso último telespectador ali que falou sobre a abordagem do programa é o nosso amigo José Neto. José Neto, muito obrigado por estar participando. O José Neto que fez aquele questionamento anterior, né? Ele fez exatamente, ele fez aquele parabéns, né, pela sua abordagem. Aí, uma última pergunta aqui. Boa noite. Meu nome é Laís Macedo, estudante do 8º semestre de Direito. Gostaria que fosse falado da sucessão por cabeça e estirpe e onde podemos aplicar. A sucessão, olha só. Obrigado, Laís. Toda sucessão, ela depende de quem tem o direito. Por exemplo, o casal construiu um patrimônio. Um faleceu. Se aquele faleceu, você tem que fazer um inventário. O inventário é para que aqueles bens tenham pessoas para responder por eles. E aí vem a questão do direito novamente.
Se é um casal, 50% daquele bem vai para os seus sucessores. 50% fica com o cônjuge sobrevivente. Então, e quando falece os dois? Geralmente, no Brasil, não se faz inventário quando falece só um. Porque quem fica vivo acaba achando que é tudo dele. É tudo dele. E, geralmente, os filhos não vão atrás de fazer a partilha, entrar com o inventário, porque o inventário é muito trabalhoso e tem muitos pagamentos a fazerem, principalmente a questão de impostos. Ok. PCD, né, que é 4% do valor, se o patrimônio é grande, acaba que todo mundo tem que pagar, e desembolsar é difícil. Okay. Então, assim, geralmente na sucessão, o que vale são os herdeiros propriamente ditos. Os filhos, né? Às vezes, um irmão faleceu e ele não deixou filhos. E aí vai para quem? É o que ela está falando. A própria lei diz que se você faleceu e deixou bens, aqueles bens ou vai para os seus pais. E se seus pais faleceram? Aí volta para os seus irmãos. E se o irmão faleceu? Aquele que faleceu já vai para os filhos daquele irmão que faleceu. Então, é a sucessão, e aí depende muito do caso concreto. Tá certo. Espero ter respondido o seu questionamento, Laís. Muito obrigado pela pergunta. E temos aqui, olha só. Boa noite a todos, ligadinho no programa de hoje. Eliane, aqui de Paracuru, Ceará. Obrigado, Eliane, por estar aí antenado no nosso programa. Parabéns, Mazinho, pelo trabalho. Obrigado, doutor Edilson. O bom da internet é isso, né? Por tirar nossas dúvidas sobre o direito de família. Muito obrigado, eu que agradeço a vocês aí. A gente fala um pouco sobre essa questão do inventário, né? Porque é bem importante te sanar as dúvidas. Eu até achei estranho, porque todas as palestras e debates que eu vou, o que fala mais é, primeiro, alimentos e o inventário. E aqui foi a primeira pergunta sobre inventário. Então a gente agradece a todos vocês que estiveram presentes, ligados no nosso Estação 26, programa Direito DF. Comigo aqui, Mazinho, seu amigo de hoje e sempre, e o doutor Edilson Barbosa, que muito bem explanou sobre o direito de família aqui e pôde sanar várias dúvidas dos nossos telespectadores. Espero que estejamos aqui no nosso próximo programa, que se realiza às quartas-feiras, às 20 horas. Doutor, muito obrigado. Como eu disse anteriormente, as portas estão abertas para o senhor aqui sanar as dúvidas da nossa população, da sociedade, que está ansiosa em conhecer seus direitos e também suas obrigações. Ótimo, estamos lá. Eu faço parte da OAB de Ceilândia, sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, faço parte também do MOAB, que é o Movimento Orgulho Autista Brasil. Sou o diretor jurídico lá. Qualquer dia a gente vem explanar um pouco sobre o direito dos autistas, né? Então, é um prazer vir aqui à Estação 26, sanar dúvidas. Gosto, principalmente, de transmitir conhecimento. E melhor ainda quando é aqui na Ceilândia, que é a cidade que eu nasci e moro até hoje, crio meus filhos, tenho a minha esposa, Juliana, e que é um prazer sempre ajudar aí a comunidade da nossa cidade, do Brasil e do mundo, porque a internet a gente transcende aí as barreiras do local de onde a gente está. É isso aí, muito obrigado. Então estamos aqui terminando o programa. Obrigado a todos vocês. Desejo que o lar de vocês seja um lar do Progredir Infinito, certo? Estaremos aqui na próxima quarta-feira com mais um programa Direito DF. Tenho muito obrigado ali. Gratidão, doutor Edilson Barbosa. Muito obrigado. Foi a Laís que respondeu, que perguntou aquela questão da sucessão. Laís, tudo bem. Obrigado, Laís, pelo carinho. Estamos aqui. E outra coisa, quem tiver mais dúvidas, pode mandar no meu WhatsApp. Você pode que falar. É o 98404-8555. Ou nas redes sociais. Sempre que alguém tem alguma dúvida jurídica, a gente sana. Você se eu pode não tiver, repetir. eu mando para o outro colega. Pode repetir aí. É 61, né, que nós estamos em Brasília. 98404-8555. Se eu não souber, se eu tiver dúvida, eu repasso para outro colega, mas a sua dúvida será esclarecida, com certeza. Tá aí vocês. Muito obrigado, doutor, pela presteza. Obrigado a todos vocês. Estaremos também no próximo programa Direito DF, comigo, Mazinho, seu amigo de hoje e sempre,
a próxima quarta-feira, às 20 horas. Não percam. Muito obrigado.